Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui aos nossos exemplos, nossos modelos aí de como calcular certos limites, a gente agora se depara com um limite em que a gente tem uma indeterminação do tipo zero sobre zero, como eu citei em aulas anteriores, né? Então, quando a gente tenta calcular esse limite, da forma comum, que seria substituir aqui na função 2, a gente observa que a gente chega nesse quociente zero sobre zero. E claro, isso não é 1, tá? Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Então, como é que a gente deve proceder? Cada caso vai ser uma situação, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui para vocês? Eu vou trazer de forma separada esses limites para que, a gente, se você se deparar com um certo tipo de limite, você diga, eu vou procurar aqui nessa aula. Então, para facilitar para você, eu vou fazer dessa maneira. Mas, vamos lá, começar e ver como é que a gente deve superar esse tipo de situação. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow, so I can... Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, esse tipo de conteúdo aí te interessa? Não perde tempo, se inscreve aí no canal, caso ainda não seja inscrito. Também, se você puder deixar o like aí nesse vídeo, é muito importante para que o YouTube possa divulgar para outras pessoas e que também eu possa aqui estar trazendo mais conteúdos desse tipo, mais exemplos de limites para vocês. Porque é assim que é a única forma de entender que vocês estão gostando do conteúdo. É quando você deixa seu like, quando você deixa um comentário aí também no vídeo, tá bom? Então, olha só. Então, a gente tem essa primeira situação, que deu zero sobre zero. E aí, quando eu fiz a parte do curso de pré-cálculo, eu frisei bastante isso, inclusive até citei uma situação semelhante a essa, Se vocês observarem, ó, quando a gente substituiu por 2 isso aqui dá zero, quer dizer que eu vou conseguir fatorar esse polinômio que está no denominador de modo que esse termo x menos 2 apareça. Então, é isso que esse termo zerar quando a gente substitui por 2 quer dizer. E aí, se a gente observar, que é simples a gente fatorar, porque isso aqui é o quê? A diferença entre dois quadrados, que é um produto notável. Então, e esse produto notável ele é fundamental, tá? Vocês vão ver que a gente vai usar bastante ele. Olha só. Então, ó, eu tenho que, na verdade, x ao quadrado menos 4, ó, eu consigo escrever isso como sendo a raiz do primeiro mais a raiz do segundo vezes a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. Tá bom? Então, eu só vou substituir aqui para a gente poder fazer o cálculo do limite. Então, isso aqui vai ficar o limite quando x tende a 2. Vou chamar isso aqui de A, certo? Então, A é igual a esse limite de x menos 2 sobre x2 menos 4, Aí agora, ó, vou substituir pela expressão que a gente obteve aqui. Então, vai ficar o limite quando x tende a 2 de x menos 2 sobre x mais 2, x menos 2. Aí, ó, apareceu x menos 2 aqui, x menos 2 aqui. Eu posso simplificar. Então, esse limite aqui, na verdade, é limite quando x tende a 2 de 1 sobre x mais 2. E agora, professor Adriano? Agora é só substituir, assim como no caso geral lá. Ou seja, isso aqui fica 1 sobre 2 mais 2, que é igual a 1 sobre 4. Tá bom? Então, esse é o objetivo, é a gente se livrar daquilo que está nos causando problema. Nesse caso, era um termo x menos 2 que estava embutido aqui nesse denominador. Tá bom? Então, vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Ó, limite quando x tende a zero de x ao quadrado mais 2x dividido por x. Então, se a gente tentar substituir, que é o primeiro passo, e é isso que eu reforço para você, sempre você tem que tentar substituir, tá? Então, aqui iria ficar o zero ao quadrado, que é zero, mais 2 vezes zero, que também é zero. Então, no numerador ficaria zero, e no denominador zero. Ou seja, indeterminação do tipo zero sobre zero.
Como é que a gente resolveria nesse caso? Aqui até mais simples. Por quê? Se a gente observar, eu consigo colocar x em evidência no numerador, tá? Então, nesse caso aqui, ó, bastava a gente fazer isso, ó. Isso aqui é igual ao limite quando x tende a zero, ó. Coloca x em evidência e fica x ao quadrado dividido por x dá x. Mais 2x dividido por x, 2 dividido por x. Tá bom? Pronto, aí a gente simplifica aqui, ó, x com x, que era quem estava dando problema. Então, isso aqui fica o limite quando x tende a zero de x mais 2. E agora, o que é que eu faço? Só substituir. Então, isso aqui vai ficar 0 mais 2, que é igual a 2. Tá? Agora, olha só, pessoal, vou chamar a atenção para uma situação aqui que é um erro bem comum, né? Aí quando você está fazendo lista de exercícios, quando você está fazendo prova. E dependendo do seu professor, ele pode simplesmente pegar no seu pé e cancelar a sua questão, que é o seguinte. Observe que desse passo para esse, quando eu coloquei em evidência, eu permaneci colocando o limite aqui. Daqui para cá, que foi quando eu tirei o que eu cancelei, eu continuei colocando o símbolo do limite. Só quando de fato eu fui fazer o cálculo, né, que eu fui substituir, foi que eu tirei o símbolo do limite. Então, olha só, se quando você faz daqui para cá, você já não colocar esse símbolo do limite, tá? Rigorosamente está errado, né? Se você não colocar o símbolo do limite, vai estar errado. Então, para você não ser penalizado por um esquecimento, né, fica atento. Né? Por isso que eu estou chamando essa atenção agora, para você não cometer esse tipo de equívoco aí. Muito importante, tá bom? Só quando você, de fato, for calcular o limite, ou seja, quando você for substituir aqui na variável o valor que tem aqui, é que você desaparece com o símbolo do limite, tá bom? Então, cuidado para não esquecer, para não seu professor acabar não cortando aí, né, até a questão toda. Já vi situações que o professor corta a questão toda só porque o aluno esqueceu de colocar ali aquele limite naquele passo, tá bom? Então, olha só, letra C. Letra C eu já trago aqui, né, um polinômio de grau 2 dividido por um polinômio de grau 1. Então, primeira tentativa é substituir. Então, quando a gente tentar substituir, olha só o que é que vai dar. Vai dar 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 9. No denominador, fica 3 menos 3. Bem, 3 ao quadrado é 9, né? Menos por mais é menos, né? Então, vou colocar aqui, vai ficar 9, menos 18, mais 9. Aqui a gente já viu que deu 0, né? Bem, 9 mais 9 é 18, menos 18, 0. Então, isso aqui é 0 sobre 0. Então, indeterminação. Aí, olha só. O fato do numerador ter sido zerado, é isso que você tem que entender. Quer dizer que o numerador ele é divisível por um fator do tipo x menos 3. Ou seja, se você fizer a divisão mesmo de polinômios, desse polinômio de grau 2 por esse polinômio x menos 3, você vai encontrar um polinômio de grau 1. Tá bom? Gente, professor, mas eu tenho que fazer uma divisão de polinômio. Nesse caso, ainda não é necessário. Por quê? Porque basta a gente encontrar as raízes desse polinômio de grau 2 e fazer a fatoração dele, em termos das suas raízes. A gente também já viu isso no nosso curso de pré-cálculo, tá? Então, se você ainda tem dúvidas ou não lembra como é que faz, eu vou deixar aí também na descrição do vídeo o link lá da aula específica que você, né, pode ver como é que a gente faz essa decomposição. Então, olha só. Aqui é até facilitado para a gente, né? Ó. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor esse polinômio em produto de polinômios de grau 1. Então, ele vai ficar. Ó. Bem, a gente já sabe, né? Como eu falei, como ele foi zerado por x igual a 3, quer dizer que x menos 3 já vai aparecer na sua decomposição. Tá certo? Aí, observa só. Aqui é x, né? Inclusive, a gente viu essa forma de fatorar. Observe que o termo independente ele é positivo. Então, para que ele seja positivo, os dois termos independentes eles têm que ter o mesmo sinal. Como aqui já é menos, né? Então, aqui também vai ficar com menos, tá?
E qual é o número que eu vou colocar aqui, professor? É um número que eu multiplicado por 3 dá 9, ou seja, 9 dividido por 3 é quanto? 3. Tá certo? Então, de fato, ó, esse polinômio ele tem duas raízes iguais. Ou seja, se você fosse fazer via delta, o delta ia dar 0 e você ia achar duas raízes iguais, né? Reais e iguais. Seria o 3 e o 3. Tá bom? Beleza, então a gente tem o seguinte, ó. Então a gente tem que o limite de x tendendo a 3 de x ao quadrado menos 6x mais 9 sobre x menos 3 é igual. Aí não esquece, ó, limite de x tendendo a 3, porque eu não vou calcular o limite ainda, eu só vou substituir por essa expressão aqui. De x menos 3, posso até colocar x menos 3 ao quadrado, mas vou deixar aberto assim mesmo. X menos 3 sobre x menos 3. Pronto, aí eu vou aqui, ó, e cancelo um desses camaradazinhos aqui. Aí você pode perguntar assim, professor, e daqui eu já não posso fazer a substituição não? Pode, não tem nenhum problema. Você não é obrigado a escrever novamente o passo do limite aqui não. Você pode adiantar sim, sem nenhum problema. Ou seja, simplesmente, ó, você pode vir aqui, você não já viu que cancelou? Que vai ficar só x menos 3? Então isso aqui é 3 menos 3 é igual a 0. Pode fazer assim sem nenhum problema. Você não é obrigado a colocar mais um passo aqui colocando o limite. Tá certo? Beleza, então, ó, dessa maneira que a gente procede. Aí, olha só, você pode estar pensando assim, professor, sempre que tiver indeterminação, o limite vai existir? Não necessariamente, tá certo? Ó, vamos ver esse caso aqui, que ele também vai dar do tipo 0 sobre 0, né, uma indeterminação, mas o limite não vai existir, olha só. Então, eu vou adiantar esse procedimento aqui, você pode tentar em casa, mas se você tentar substituir aqui x por 5 e x por 5 aqui, você vai encontrar 0 e 0. Ou seja, o polinômio de grau 2 do numerador e o polinômio de grau 2 do denominador tem 5 como raiz. Mas aí vamos fazer a decomposição. Ó. X ao quadrado menos 3x menos 10. E aí, como eu falei para você, né? Ó, já vai aparecer no caso aqui o termo x menos 5. Fica até mais rápido da gente decompor, porque a gente sabe quem é uma das raízes. Né? A gente só precisa agora verificar quem é a outra. Mas para verificar quem é a outra é bem simples. Ó. Então vamos lá, lembra como a gente fez lá no nosso curso de pré-cálculo. Eu olho primeiro ó, o termo independente. Qual é o sinal dele? Negativo. Se ele é negativo, quer dizer que os termos independentes aqui eles têm que ter sinais trocados. Tá bom? Então, como esse aqui já está negativo, aqui obrigatoriamente tem que ser positivo. E ele é um número de tal forma, quando eu multiplicar por esse, dá 10. Ou seja, quem é 10 dividido por 5? 2. Então, pronto, a gente já achou. Fica bem mais fácil quando a gente já sabe quem é uma das raízes. Né? Então, essa aqui, a decomposição é essa. Vamos fazer do de baixo, do denominador. X menos 10x mais 25 igual. Aí, de novo, a gente já sabe que uma das raízes é 5, porque zerou o denominador. Então, coloca aqui o termo, x menos 5. Beleza? Pronto. Já no outro termo, né, vai ficar x. Aí eu olho, ó, o termo independente ele está positivo. Como ele está positivo, quer dizer que os termos independentes aqui têm que ter mesmo sinal. Então, como ele é negativo aqui, também vai ficar negativo aqui. E aí lembra, como é que eu acho esse cara aqui? Basta dividir. 25 dividido por 5, que dá 5. Pronto. Então, fatoramos também o polinômio do denominador. Beleza? Professor, eu tenho que obrigatoriamente fazer dessa maneira? Não, você pode usar Bhaskara, achar as raízes, né? E colocar aqui. Agora, observe que fica bem simples a partir do momento que a gente já sabe quem é uma das raízes. Tá? Então, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar. Ó. Limite, quando x tende a 5, x ao quadrado, menos 3x menos 10, sobre x ao quadrado, menos 10x, mais 25. Tá? Então, substituindo agora pelo que a gente fez, é o limite, quando x tende a 5, de x menos 5
sobre x mais 2, dividido por x menos 5. Seria x menos 5 ao quadrado, né? Mas eu também vou colocar aberto aqui, só para a gente não ter que estar cancelando potência. Aí observe, né, que eu posso simplificar esse cara com um desses daqui de baixo. Aí, de novo, professor, eu preciso colocar um próximo passo? Não, você pode substituir. Então, eu vou substituir, ó, x por 5. Mas, nesse caso, eu vou botar pelo seguinte. Vamos lá, você vai observar por quê. Então, limite quando x tende a 5 de x mais 2 sobre x menos 5. Então, quando eu substituir isso aqui por 5, vai ficar, ó, 5 mais 2, que é 7. E 5 menos 5, que é 0. Aí a gente caiu o quê? Numa situação em que o limite dá infinito, né? Limites infinitos que a gente viu na aula passada. Então, de fato, para a gente concluir esse limite aqui, o que é que eu preciso fazer? Os limites laterais. Então, eu tenho que olhar o limite quando x tende a 5 pela direita e o limite quando x tende a 5 pela esquerda. No caso desse limite aqui, que foi o limite resultante, né? Então, vamos lá. Então, falta isso aí para a gente finalizar. Então, eu vou olhar aqui, ó, o limite quando x tende a 5, com valores maiores do que 5, de x mais 2 sobre x menos 5. Então, isso aqui vai ficar, né, ó, 5 mais 2 sobre 5 mais menos 5. Então, aqui dá igual a 7 sobre. Cuidado aqui agora, né, ó. 5 mais quer dizer que eu estou me aproximando de 5 com valores maiores do que 5. Então, essa diferença aqui vai dar positiva. Então, isso aqui seria 0 mais, que dá igual a mais infinito. Tá? Vamos ver. Fazer aqui nesse pontinho aqui para dar certo. Então, agora eu vou olhar o limite quando x tende a 5 com valores menores do que 5 de x mais 2 sobre x menos 5. Então, aqui vai ficar, né, ó, 5 menos mais 2 sobre 5 menos menos 5. Então, de novo, o numerador vai dar 7, só que no denominador, né, ó, eu estou me aproximando de 5 com valores menores do que 5. Então, o sinal negativo vai dominar aqui. Então, isso aqui vai dar 0 menos. Ou seja, isso aqui dá menos infinito. Então, como limite lateral, né, desse aqui, que é equivalente a isso que a gente está calculando, deu mais infinito e menos infinito, a gente tem que esse limite aqui, ele não existe. Tá bom? Professor, e se aqui fosse um polinômio de grau 3, 4, 5, que a gente não consegue usar Bhaskara, né, ou fatorar tão facilmente? Né? Tem situações desse tipo. Mas não se preocupe, a gente vai precisar fazer uma divisão de polinômio. Mas vamos fazer ainda exemplos desse tipo aqui para vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.